Fala pessoal, boa noite, Anderson aqui, estou de volta ao Brasil, estou em São Paulo, onde eu moro. E eu estou um pouco gripado, né? Essa mudança de clima em São Paulo fica subindo e caindo a temperatura também. O corpo acostumando aqui ao clima brasileiro um pouco mais quente, né? E fiquei um pouco ruim essa semana. Mas desculpa a voz, tá? Mas espero que vocês possam tirar proveito da live de hoje, como sempre, né? Bom, é isso. Queria dar essa notícia para vocês. Aqui o material para vocês, tá? Material da semana. Podem fazer download aí desse material. Questão de vídeo, questão de áudio. Também, se a gente tiver algum probleminha parcial aqui na live de hoje, na semana que vem eu vou garantir que a gente fique um 100%, tá? Eu tô ajustando aqui minha sala. Tô vendo como é que os meus projetos vão se desenrolar aí. Talvez eu não fique mais em home office, eu não gosto muito de ficar em home office, e aí a gente vai para os próximos passos, tá bom? Bom, pessoal, material extra, só fazer download aqui, tem o QR Code, faz download via link direto, muita coisa para comentar nessa semana. Eu acho que vocês acompanharam, espero que vocês tenham acompanhado aí o cenário macro em relação à China. A gente discutiu sobre o efeito negativo que poderia bater no mercado na semana passada em relação ao setor imobiliário da China, e isso veio acontecer durante a semana inteira. Teve a dinâmica de taxa de juros dos Estados Unidos, mas veio muito em cima daquele tema da Ásia, principalmente da China. Impactou muito o Brasil, e curva de juros brasileira chegou até a inclinar, se a gente olhar no vértice mais curto da curva de juros, precificando aí as próximas reuniões do Copom. Isso a gente chama de prêmio de risco, né? Ou seja, a curva de juros ela subiu em torno de 25, 30, 40 basis points, dependendo do vértice. Foi bastante, né? Dado que o Banco Central vai agora ajustar a política monetária para baixo, né? Então já começou o ciclo de corte, isso não deve parar tão cedo, né? Mas tem esse prêmio de risco aí, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, viu, pessoal? A gente vai discutir bastante sobre isso hoje. Por que eu estou falando isso, né? Você vai falar, mas por que o Anderson está falando isso? Porque é aí que está o trade, né? A gente está falando isso não é porque é legal, não é porque eu acho que o mercado está certo. Não, a gente está discutindo porque o trade está ali. A gente discutiu semana passada, falou, olha, setor imobiliário na China mostrando sinais de fraqueza mais uma vez, empresas do setor imobiliário não pagando cupom e de bond, né, de título, e o mercado de título é o mercado mais líquido do mundo. Seja até mesmo high yield, né, a gente chama de título de alto risco, né, que seria, no Brasil a gente poderia falar um pouco mais do mercado de debt, de dívida, né. A gente no Brasil tem um mercado um pouco diferente, mas não muda muito. A gente tem debentures no Brasil, que são ativos arriscados. A gente tem o que a gente poderia chamar de bond, né, o título de dívida. As debêntures no Brasil, negociadas no mercado de balcão. O mercado brasileiro de balcão de crédito é muito onshore, eu estou falando, tá, pessoal? Onshore é Brasil. É muito importante a gente entender essa característica de cada mercado, né? O mercado asiático também tem a negociação acontece muito onshore. A gente fala onshore em termos mais técnicos de mercado, de mesa de mercado. Isso se fala que o título é negociado fora da tela, né? Não é na tela, não tem um terminal que você vai necessariamente negociar isso com um livro de ofertas lá, né? No Brasil acontece a mesma coisa. O mercado de crédito privado é muito fora da tela. Tanto que a negociação, por exemplo, de título público em dealer, market maker do Tesouro Brasileiro acontece por e-mail, acontece por chat de Bloomberg, Reuters. Muito pouco acontece na tela ali, né? Na tela é muito mais o dealer, o market maker, aquele que dá liquidez para o próprio ativo,
que faz algumas operações que a gente chama de tela, né, no mercado. Tem uma ligação ali com o terminalzinho de negociação da B3 ali, né? E isso realmente é importante a gente entender essa dinâmica, porque quando acontece que o mercado de crédito tem um estresse, isso vai impactar a liquidez do mercado inteiro. A gente está falando de crédito, a gente está falando de dinheiro, né? E isso muitas vezes envolve operação de câmbio. Então, vocês viram nessa semana que o mercado de câmbio asiático, né, estressou bastante. Então tem essa ligação muito forte aí do mercado de crédito com o mercado de bond, né? Então esse mercado de bond ele funciona na estrutura do mercado. O bond ele está atrelado a um rendimento. Esse rendimento, se for um título de por exemplo, de uma empresa do mercado imobiliário chinês, o benchmark desse título, onde o mercado, o market maker, até o participante que está tomando o risco, se ele tiver algum hedge, a liquidez vai ser no título público, se não do país, como a China, ou em algum ativo mais correlacionado, até mesmo em treasury. Aí tem uma operação que é mais offshore. Ela tem a ver com os bonds europeus, os bonds americanos, os bills, né? Mas isso tudo é uma ligação de mercado. O mercado é interligado assim, né? Mas Anderson, você está falando muito complicado. Pessoal, é basicamente assim que funciona, né? No Brasil, como que vocês acham que o estrangeiro vem operar no Brasil? Esses dias eu estava fazendo algumas projeções aqui de como trazer um dinheiro para um fundo no Brasil. Eu estava fazendo a projeção aqui se compensava ou não e o quanto compensava de fazer hedge dessa operação, né? Não era uma operação grande em termos de Brasil, né, em termos de mercado brasileiro, mas era uma operação razoável ali. E aí você entra naquela grande dinâmica, né? Como é que eu trago esse dinheiro para o Brasil? Se eu faço hedge de taxa de juros, se eu faço hedge de câmbio, compensa fazer hedge de câmbio? Até que ponto compensa fazer o hedge de câmbio? A partir de quando compensa fazer o hedge de câmbio? Então, quando a gente está olhando para o mercado asiático, as perguntas são as mesmas. A gente está falando de China, a gente está falando de Índia. Um investidor estrangeiro e pensa a mesma coisa, a partir de quando e como que eu preciso fazer um hedge, né? E isso não é sistemático, né? Isso muitas vezes sim, dependendo do nível do câmbio, mas muitas outras vezes isso é um processo discricionário, dependendo do cenário macro, essa operação de hedge começa, mas a gente não está falando de um participante, a gente está falando de um conjunto de participantes, seja onshore, operando interno, seja offshore operando fora da China, fazendo o trade ao mesmo tempo. E essa operação, geralmente, ela é grande, né? Ainda mais quando tem essa mudança de mercado. Então, falando dessa estrutura, eu acho que dá um pouco mais de dimensão para vocês aqui, da importância da gente mapear o mercado asiático, né? Eu não discuti em grandes detalhes na última semana para não deixar muito extenso aqui a apresentação, mas eu queria só dar essa pincelada aqui para vocês, setar mesmo onde é que a gente está tocando, porque a gente deve olhar a China. Não é só devido à relação dos dados macroeconômicos vindo fracos, não é só devido ao setor imobiliário passando por dificuldades, isso tudo é conhecido, né? Agora, a parte mais técnica de como isso acontece e qual é o impacto disso nos ativos, a gente também tem que debater, né? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso na apresentação de hoje. Eu acho que eu vou dar um grande foco para isso, comentar um pouquinho de Brasil, comentar um pouquinho dessa correlação que a gente está vendo no mercado de juro. Como eu falei para vocês, eu sei que aqui não dá para a gente destrinchar todo o mercado de juro, mas é importante, ele é todo relacionado, ele é todo interligado. Câmbio é dinheiro é cash, dinheiro é proteção, né? Ativo de menor risco hoje é dinheiro, porque ali você consegue ter liquidez rápida. Não significa que você vai ter o melhor preço, significa que sim, você pode conseguir liquidez. Não significa que você vai ter o melhor preço,
né? Eu sei que, desculpa pessoal, ser avançado um pouco nesse tema aqui, mas é isso, né? Depois em outras lives aí, em outros momentos, a gente pode discutir um pouquinho mais do sistema, de como funciona essa questão do dinheiro no sistema de mercado, né? Mas é importante, a gente falando de dinheiro, a gente está falando de FX, de moeda. Quando a gente está falando de bond, a gente também está falando de dinheiro. Principalmente quando a gente está falando de bills, né? Que são títulos do governo americano que podem ser utilizados para alavancagem. Então, isso também funciona não só no Brasil, tá? Mas no mercado offshore. Às vezes as operações no mercado chinês são alavancadas muitas vezes. E essa operação é financiada através de algum ativo, seja dólar, seja iene, ou seja bills, ou algum título do governo japonês. Então, por isso que eu falo, mercado de bond é isso. A gente tá falando do mercado brasileiro, é a mesma coisa. A gente está falando, mas o que tem a ver o mercado brasileiro? Não, título público subiu, vai impactar alguém. Agora, a gente não tem como saber quem, e não precisa saber quem, né? Mas a gente sabe, título lá fora está subindo devido a um tema de mercado, isso vai impactar o mercado brasileiro. Isso vai impactar câmbio. Por quê? Obviamente alguém tem exposição em FX, alguém vai querer fazer alguma desalavancagem. Vai vender bolsa, vai comprar dólar, ou vai redear dólar, né? Comprar dólar futuro, porque é assim que funciona no Brasil. Aí você vai falar assim, pô Anderson, mas eu ouvi que no Brasil dá para fazer hedge de opção, com NDF, com swap. Pessoal, quem faz isso é empresa muito grande, e quem oferece esse tipo de hedge é uma tesouraria muito experiente, e muito dessa operação é internalizada. Então, cuidado com essa ideia de falar assim, nossa, quando eu estou falando de hedge, eu não estou falando que o participante, o mercado inteiro vai falar assim, nossa, eu tenho 1 bilhão de exposure em Brasil, eu vou fazer um hedge de 1 bilhão. Cara, não existe isso aí, entendeu? Não existe. Mas alguém tem que fazer algum hedge, alguém tem que proteger variação cambial, alguém quer zerar uma posição, alguém quer desmontar uma posição, alguém quer fazer um hedge parcial, alguém precisa fazer isso. Agora, como que isso vai ser feito, a gente não sabe, mas que essa mudança de fluxo de mercado impacta todo mundo, tá? Bom, pessoal, a agenda da semana vai girar em torno da China, taxa de juros aqui, a gente vai discutir um pouco, a expectativa é que haja um corte aí depois dos dados, né? Um olho mercado emergente vai ser no BRICS, começa aí na terça-feira. A gente tem os PMI saindo aqui dos Estados Unidos, da Europa na quarta-feira. As operações do BOJ, isso aqui está impactando o mercado, viu? Não, do BOE não, do BOJ. Depois a gente vai comentar um pouquinho dessa variação aqui que vem impactando o mercado, essas ofertas de bonds do governo japonês, tá? O Treasury também. Jackson Hole, muito importante aqui. A gente tem Jobless Claims na quinta-feira, a gente tem membros do Fed também falando. Esse Jackson Hole, como vocês sabem muito bem, é o simpósio em que os membros do Fed participam e falam sobre política monetária, e o mercado vai estar de olho nisso para ver se tem algum guidance do Fed em relação à inflação. Então tudo isso é importante a gente ficar de olho, né? Durante a semana inteira, principalmente quinta-feira e sexta-feira, né? A gente tem Universidade de Michigan na sexta-feira, a gente tem mais membros do Fed falando, Powell, Lagarde também, do ECB. Então acho que semana é importante, tá? Semana importante, né? Na próxima semana a gente tem a última semana de mês aí. Então é uma semana muito, muito, muito importante para vocês. A gente tem a China como tema principal. A gente tem uma semana pós vencimento de opções no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem vencimento de opções aí na sexta-feira no Brasil e nos Estados Unidos. E a gente tem a semana de Jackson Hole. E aí vocês sabem como que esse mercado tá. O mercado tem uma volatilidade subindo um pouco. Deixa eu pegar aqui para vocês. A volatilidade em quase todos os mercados fez um uptick, né? Ou seja, a volatilidade das principais classes de ativo, equity, FX, juro, mercado de crédito, né? O petróleo, subiram, né? Então a volatilidade significa que
inclusive a liquidez caiu. Liquidez caiu devido à questão sazonal de verão, né? É que é importante falar isso para vocês, porque a gente viu essa virada, né? Se a gente normalmente não fica fazendo as perguntas dos porquês, né? E como. Acho que o mais importante é o como. Como é que esse mercado virou? Ele virou muito rápido? Não foi muito rápida a mudança. Foi rápida, não foi necessariamente tão veloz, né? Então, o que eu queria falar para vocês aqui é que, dado o cenário que a gente tem agora, olhando para o Brasil, olhando para juro americano, que está nas máximas, treasuries, né? A pergunta que fica: o quanto dessa curva ela vai continuar inclinando, a curva de juro americana, e quanto disso vai impactar o mercado? Lembra que eu comentei com vocês nas últimas lives sobre acompanhar o dólar yen, treasury 10 anos, o ouro, S&P 500, Nasdaq, devido ao aumento de correlação dos treasuries com esses ativos? Eu falei isso faz 2 semanas, eu acho, né? Foi quando eu notei ali a virada desse mercado. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos a partir daqui, né? A partir daqui, ou a gente vê essa volatilidade subindo mais em torno do Jackson Hole, fechamento de mês, indo para setembro, ou ela faz alguma retração aqui a partir de agora, né? E aí você olha para o mercado brasileiro, você tem que olhar da mesma forma. Como é que o mercado vai se comportar indo para frente, né? Então a gente está falando que um dólar está na casa dos R$4,90, batendo R$5, olhando o dólar real, né? E o Ibovespa operando ali quase, né, no nível de 117 mil, 116 mil, indo para 118, 119. E para onde é que esse mercado pode ir, né? Então, a partir daqui, eu acho que é o momento. Eu não diria para a gente tentar caçar o fundo ou caçar a máxima, mas eu acho que agora, devido ao que a gente viu na última semana, devido aos temas que a gente está vendo, é lógico, pode vir um choque da China, pode, né? Mas a pergunta que eu faço para vocês, que eu acho que a gente deve mapear, para onde é que esse juro vai, né? Para onde é que esse mercado, inclusive de FX, pode ir? É muito difícil a gente falar que não, agora devido ao cenário macro XYZ, o mercado vai fazer isso. Não dá para fazer isso porque a situação da China é complicada, provavelmente PBOC vai cortar juro, os dados dos Estados Unidos continuam vindo fortes, a gente vai ter uma bateria de PMIs nessa semana, e aí depois a gente vai indo para o fechamento de agosto e entrando setembro. Setembro, primeira, segunda semana, o mês inteiro de setembro é extremamente importante, né? Então, assim, vai existir uma certa cautela, mas devido a essa aceleração de volatilidade, a gente pergunta agora como é que a gente vai operar isso, né? Eu não quero, né, ter bola de cristal aqui, mas eu acredito que a gente possa ou ver uma certa retração aí dessa volatilidade nesses ativos que a gente acabou de comentar, e algum reajuste aí em bolsa, né? Porque a gente vê a semana inteira basicamente negativa, não só por isso, né? Mas falando em termos de ajuste de mercado e volatilidade, ou a gente tem uma deterioração maior nesse cenário em que a volatilidade vai subir muito a partir daqui, ou a gente vê uma certa correção, mas é complicado a gente fazer antecipar alguma coisa essa semana, porque a gente tem Jackson Hole. E se o Fed é mais hawkish do que o mercado vem precificando, né? E aí isso pode mudar um pouco mais da questão da taxa de juros aí no curto prazo, né? Pessoal, tem tanta coisa para discutir aqui, mas eu não quero me estender muito, né? Você sabe que esse tema daria horas e horas de conversa aqui, mas é isso. Volatilidade, a gente pode ver ou uma certa retração nela, porque ela está alta, ou a gente continua vendo ela subindo aí nos próximos dias. Ela pode ficar lateral? Claro que pode, mas só olhando de forma relativa para esse mercado, a gente tem bastante prêmio de risco, né? Então, olha como que está a Treasury de 10 anos. Subiu nas máximas. Isso aqui é o Treasury de 10 anos, o rendimento da Treasury de 10 anos. Subiu nas máximas.
Isso sem realmente um risco inflacionário de novo, né, aparecendo. Um risco, eu diria, um risco maior do que a gente já vem discutindo, né? A inflação fez o pico ali, isso está nos ativos indexados à inflação dos Estados Unidos, né? No mundo inteiro, basicamente, a inflação ela está alta, mas ela está contida nesses níveis altos aí, não mostrando sinais de uptick, né? De alta. Então, ok. A pergunta que fica é, para onde é que esse Treasury de 10 anos pode ir a partir daqui, né? Será que ele vai romper esse nível de 4,5? Né? Então, essa fica a grande pergunta. Quanto mais esse Treasury de 10 anos sobe, maior é o risco que a gente vai ver nos outros ativos, né? Deixa eu pegar a curva aqui, só para mostrar para vocês o quanto isso mudou. Ó, eu tô mostrando a curva aqui para vocês de juro essa daqui é dos Estados Unidos, tá? Essa aqui dos Estados Unidos e essa aqui do Brasil. Quando a gente está falando em taxa de juro, a gente está falando de risco, tá? Então eu falei para vocês, olha, acompanha aí a correlação do dólar e yen com as treasuries dos Estados Unidos. E isso também afetou o mercado emergente, né? Afetou China, afetou Brasil. E aí eu estou trazendo a curva de juros brasileira. Então a gente está olhando aqui para os vértices mais curtos, né? Está olhando para os vértices mais curtos aqui da curva brasileira. A gente não tem tanta volatilidade, mas aqui ele já começa a mostrar uma retração, né, num vértice mais curto. Eu estou pegando aqui começo de agosto comparando com o fechamento de ontem, né? Então aqui a curva ela fez uma retração, a curva de juro caiu aqui cerca de 10 basis points, como a gente está vendo aqui, e aqui na ponta de 3 anos para cima, mais longa, olha como a curva abriu. A curva inclinou. Foi isso que a gente discutiu também depois e antes mesmo do Copom. Que a curva de juro brasileira, a partir de agora, se a gente observasse alguma reprecificação de risco global, inclusive no Brasil, a curva longa, como ela já veio caindo há muito tempo, ela poderia inclinar, né? A gente discutiu isso, a gente foi lá no DI 27, 28, 29, a gente falou, olha, a partir daqui a gente está vendo essa curva caiu muito, ela retraiu bastante, caiu cerca de 300 basis points. A partir daqui, aparentemente, mesmo com o mercado já precificado, o ciclo de queda da taxa de juro, ela parece que encontrou um fundo. E olha que a curva vem fazendo agora. Ela vem ganhando o prêmio aqui, né? Isso aqui é o prêmio de risco. Olha a curva americana também ganhando o prêmio aqui, ó, em 3 anos para cima. A gente vê uma certa quebra aqui de rendimento, né? Essa daqui, esse rendimento de 7 anos caiu. O resto está realmente mostrando o prêmio de risco aqui, né? Tem um prêmio de risco nesse de 7 anos aqui, tem muito trade de spread que faz para capturar essa correção aqui dos 7 anos para dentro da curva, acompanhar a variação paralela aí da curva, mas esse é um trade mais complexo, um trade que eu não tenho o menor interesse de fazer esse tipo de trade. Enfim, mas quem puder fazer esse trade de spread aqui é interessante fazer, né? Mas eu não acho que seja algo que a gente vai monetizar muito. Eu acho que a queda do prêmio de risco, para mim, é o que mais me atrai. Operar esse fechamento dessa curva americana aqui a partir desse nível. Não estou falando que vai acontecer, né? Mas eu estou falando, ó, pessoal, aqui a gente está vendo 20 basis points de abertura da curva desde o começo de agosto. Então a gente está falando de 17 dias aí, né? 17 dias em que a curva americana ganhou 20 basis points. A curva brasileira, olha como ela acompanha também essa questão de prêmio de risco. A curva longa brasileira, como a curva americana
ela inclinou 20 bips. A curva brasileira, se a gente olhar para o vértice de 10 anos aqui, ela ganhou quase qual o dobro, né? Não dá para falar que a taxa de variação é a mesma, né? Mas é interessante ver o quanto a curva americana impacta na curva brasileira também. Sim, tem aqui a ver a questão de política monetária, questão fiscal brasileira. A gente viu ajuste de combustíveis também chegando a Petrobras, né? Isso impactando até mesmo a expectativa de inflação 2024, 2025. Então isso é coisa nova, né? Então, e isso tudo leva para um mercado que fica sensível à taxa de juros americana, né? Então pessoal, só para dar para vocês aqui um overview, né? Eu peguei aqui do TD Securities só para explicar para vocês a importância do mercado de bond, né? A gente está falando aqui de high yield, isso aqui é títulos de crédito de alto risco, investment grade, aqui são os títulos, vamos chamar assim, de bons, né? De títulos com grading, né? Grades bem elevados, né? Loans, aqui são os empréstimos, aqui são títulos do governo, aqui bolsa, né? Olha o fluxo acumulado isso aqui da TD, né? O compilado da TD em relação para onde o mercado está exposto em termos de mercado de crédito. Em títulos do governo, né? Isso aqui é do governo global, né? Sovereign debt, ou seja, título de países, de títulos soberanos, né? Título de dívida soberano. E aqui a gente tem números em bilhões, né? Isso aqui é um compilado a partir do que eles têm lá, não é um dado completo, obviamente, né? O mercado de bond é muito, muito grande, mas isso aqui é de janeiro até agora, né? Olha a exposição, isso é muito normal, né? Porque aqui é onde está a liquidez, aqui é onde os bancos centrais se financiam em títulos de governo. Isso aqui é onde o mercado está exposto, né? Então pode ver, pessoal, que o mercado de crédito, o mais importante é o mercado de treasury, mercado de dívida de governo. Como eu falei para vocês, o benchmark é o título de governo. Então, se acontece alguma coisa na China, vai impactar quem? O título chinês, né? O título do governo chinês. E isso, obviamente, pode impactar outros países correlacionados com a China. Ou que os participantes têm exposição em primeiro momento, como o Japão, os Estados Unidos, tá? E aqui só para vocês verem questão de duration, né? Isso aqui mais ou menos em relação de prazos, né? Para onde é que está o fluxo de duration, investment grade, né? Que são os títulos mais seguros, olhando aí para o investimento mais privado, não olhando para a exposição em governo, né? Então, a gente está olhando para a barriga da curva aqui, ó. Essa linha verde aqui é a barriga da curva. Essa aqui é long end. Isso aqui é onde a duration está indo em relação ao fluxo. E o que significa isso, né? Traduzindo, né? Anderson, traduz aí pra gente o que isso muda a minha vida, né? Quando a gente está falando de duration, se a gente fala de duration é vencimento, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, só para pegar a curva americana, só para falar, né, sem entrar em termos matemáticos aqui, mas é isso, ó. A gente está falando, primeiro ponto, a gente está falando de duration, a gente está falando de prazo, tá? Qual é o prazo? Prazo médio. Duration é o prazo médio. A gente está falando de um prazo médio, investment grade, que a maior parte do investment grade está na parte intermediária da curva. Intermediária da curva, a gente está falando de 1 ano até 5 anos, um pouquinho de 7 anos. É aqui que a gente está falando. Investment grade. A gente não está falando necessariamente do título soberano, que é o título de governo. Mas a gente está falando de investment grade, que são os títulos de empresa privada. Como que isso é negociado? E vocês devem ter costumes de negociar isso no Brasil. O título de referência do mercado de crédito é o do governo. Governo americano nesse caso aqui. Investment grade, a gente pegaria, sei lá, pega Petro, por exemplo.
a Vale, né? Falando em blue chips aqui. Investment grade seria mais ou menos esse conceito. As empresas que têm selo de investimento, né? E aí, essa exposição, mesmo sendo investment grade, tem um risco. E o risco é maior das empresas, pode acontecer qualquer coisa com as empresas, o risco é maior. Então, a taxa de juro dela, ela vai ser sempre maior do que a taxa de juro de referência. Então, se a taxa de juro de referência, que é a benchmark, ou zero risk, zero entre aspas aqui, mas é assim que o mercado chama, é o Treasury, a Treasury americana. Então, o Treasury americano é o benchmark. Então, se há uma variação nesse Treasury, todo o resto do mercado de dívida vai ser influenciado. Vocês entenderam a ideia? Beleza. Espero que sim, hein? E aí, a gente está falando aqui que na parte intermediária e longa da curva, a exposição ao longo dos últimos 4 anos vem subindo. Então, a gente está falando que o mercado não necessariamente está aqui. O mercado está a partir de 1 ano até 20 anos, vamos colocar assim. Às vezes até 30 anos. Então, o mercado está operando aqui, ó, 20 a 30 anos. É muito longo, tá? Normalmente, dependendo do investment grade, a gente está falando de 10, 20 anos, 5 anos, depende. No Brasil é um pouco menos, aí essa duration é bem menos. O prazo médio aí de duration no Brasil é 3, 5 anos ali, quase chorando, né? 7 anos chorando muito. É lógico, não significa que não tenha exposição em títulos mais longos, e se tem, né? Tanto que a duration é o prazo médio. Então a gente está falando do prazo médio, não está falando do prazo de cada título do portfólio de cada um, tá? Então, se o prazo médio do mercado está na ponta intermediária e na ponta longa, a gente está falando que qualquer variação no benchmark vai impactar investment grade, vai impactar high yield, principalmente, né? Então, tudo isso vai mexer com o mercado. Quanto mais o mercado está long duration aqui, maior a exposição a risco. Então, quanto o mercado aumenta a exposição em duration aqui, significa que essa perna é a mais especulativa da curva, como vocês sabem muito bem, e ela é mais volátil. E o custo de exposição nessa parte mais longa da curva é alto. Por quê? O DV01 de você operar, vou dar um exemplo, né? O DV01 de você operar o DI janeiro 24 é muito menor se comparado se a gente operar o DI janeiro 27, por exemplo. O duration o DV01 é o quanto custa, né? Qual é a oscilação mínima de 1 basis points da curva de juros. Então, fazendo o cálculo, sempre, em qualquer título, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, quanto mais curto o vencimento, quanto mais curto o duration, menor é a volatilidade e menor é o TIC, o basis points, o DV01 da variação daquele título. Quanto maior a parte da exposição, maior a volatilidade, maior a oscilação desse portfólio. Então a gente está vendo que o mercado vem colocando exposição na parte mais longa da curva, né? Duration mais esticada aqui. E é isso, ó. A gente vê um grande percentual, pegando aqui um dado de 12 anos, né? O mercado está em long duration. Isso aqui é Asset Under Management em portfólio de renda fixa. Né? Long duration. Os portfólios estão em long duration. Então, estão na parte intermediária indo para a parte mais longa da curva. Isso não significa que a gente tem todos os dados, mas nesse caso aqui de percentual, a gente está falando de título de governo, de toda a categoria de crédito aqui compilado pela TD, né? E aqui, a gente falando de títulos indexados à inflação, como a gente viu o pico de inflação, o mercado parou com essa exposure à inflação.
Então o que a gente está falando aqui, quando a gente está olhando para essa curva de juro, a gente está falando de um outro mecanismo aqui. A gente está falando mais de prêmio de risco fiscal, prêmio de risco até mesmo da China, algum spillover aí, ou algum risco que a gente não consegue necessariamente definir agora, que pode estar afetando o mercado de crédito. É muito cedo para a gente falar isso, mas como vocês sabem, as coisas podem acontecer de uma hora para outra e isso virar um problema global. Mas a gente está vendo esse prêmio de risco subir. Subiu 20 basis points em agosto. Vai continuar subindo? Pessoal, não sei. Se a situação na China melhorar, a PBOC fizer intervenção e o mercado comprar intervenção, pode ser que esse cenário melhore, tá? Bom, isso aqui a gente já discutiu, o cenário mais macro na semana passada, só para refletir com vocês, né? China em deflação, exportação e importação caindo, né? Indo para as mínimas aí do ano. Aqui a gente viu o Country Garden que não pagou os 2 cupons. A gente viu outros assets ou gestores de fundos chinês também venderam muitos ativos chineses, inclusive bonds, inclusive equity, e o PBOC pedindo para esses fundos não venderem, para não criar um efeito cascata de risk-off na Ásia. E aí, na quinta-feira, a gente viu o PBOC pedindo aos bancos, sempre o PBOC faz isso, para fazer intervenção no mercado de câmbio, né? Então, houve aí uma compra organizada pelo mercado chinês de yuan, né? Isso derrubou a cotação dólar-yuan, né? Depois eu vou trazer aqui para vocês o que eu estou falando aqui. Deixa eu pegar o yuan. Foi aqui, pessoal. Esse aqui é o yuan offshore, tá? É correlacionado com o yuan onshore. Então foi aqui na quinta-feira. Essa queda aqui foi exatamente o ponto de intervenção. O dólar yuan veio fazendo máximas nos últimos, nos últimos 10 dias aí, né? A gente vem agosto inteiro, até mais, né? Com o yuan sendo realmente amassado aí pelo dólar. Essa tendência aqui fez uma mínima aqui nessa região aqui em julho, né? E aí depois disso aqui só foi uma alta sem parar. Até aqui. E essa região aqui, o PBOC ficou incomodado, né? Então essa região é extremamente importante aí, que é uma região que a gente pode marcar aqui, uma região de máxima do yuan, 3,35, 7,35. A gente pode até trabalhar 7,32 aqui, essa região que o PBOC pediu para os bancos estatais fazerem compra de yuan, venderem dólar no mercado. Foi intervenção do PBOC na quinta-feira, né? Então, essa a preocupação que a gente está vendo agora, esse movimento especulativo, esse movimento de aversão a risco na China. Não significa que estão comprando o dólar versus o yuan necessariamente, mas saída de ativos chineses, né? Correlação de ativo de risco aí. E esse risco é importantíssimo acompanhar. Então deixa lá o yuan na tela, né? Deixa lá o yuan na tela. Se você opera no Brasil, se você opera até o mercado global, isso aqui está impactando o mercado global inteiro, tá bom? E aí a gente tem na segunda-feira agora a decisão de taxa de juro da Prime Rate da China, do PBOC na segunda-feira aí, de 1 ano e de 5 anos. Aqui o mercado espera um corte de 15 basis points nessas taxas, né? Então, a gente tem o mercado realmente dovish aí em relação a essa política monetária da China, que vem aí com a questão dos dados macro, setor imobiliário mostrando mais risco. Tem a taxa de referência, essa de reserva aqui, a RRR, né, a taxa de reserva da China, tem a de FX também. O mercado espera que essa taxa, em algum momento, sofra um corte de 25 bips.
E mais, além disso aqui, o PBOC, governo chinês, fazendo mais injeção de liquidez aí no mercado imobiliário e trazendo um alívio, buscando trazer algum alívio para o mercado imobiliário. Então, a gente vai ver isso acontecendo na próxima semana? Pessoal, não sei. Mas acontece que na segunda-feira a gente já tem a Prime Rate sendo divulgada aí no overnight, na madrugada. Então é importantíssimo acompanhar como é que esse mercado vai reagir a esse corte, ao noticiário da China na próxima semana, tá bom? Isso aqui eu já comentei na semana passada em relação ao mercado de crédito, né? Se a gente fosse ver algum efeito cascata, a gente acabou não vendo, né? O efeito de contágio aí, mas é importante a gente continuar prestando atenção, nada acabou ainda, né? A gente não passou totalmente esse risco do setor imobiliário, tem bastante coisa para acontecer ainda nas próximas semanas aí. Setembro é um mês extremamente importante, tem mais vencimento de cupons para acontecer na China, do setor imobiliário, então vai ser extremamente importante as próximas semanas, tá bom? Pessoal, tá aqui, comentei com vocês como é que o retorno, né, em high yield, título de high yield de real estate, né, do mercado imobiliário chinês, vem trazendo nos últimos 2 anos, né, depois aí de maio de 2021, a queda foi de 82%. Né? Esse foi o retorno do índice aqui de high yield de real estate da China. Isso aqui eu peguei do Bank of America. E aí, esse setor aqui mostra também um pouquinho o cenário de risk-off, para onde o fluxo do dinheiro, que a gente comentou nessa semana, para onde o fluxo do dinheiro está indo, devido a essa queda que a gente viu acentuada em agosto. Olha para onde está indo o dinheiro, como eu comentei com vocês. Risk-on, né? Risk-off. O mercado está indo para ativos mais líquidos. Money market, isso aqui dinheiro de curtíssimo prazo, títulos de governo, financiamento bancário e corporate investment grade. Isso aqui é extremamente interessante da gente ver essa virada de fluxo. Ó. Saída de commodity, saída de corporate high yield, isso aqui de empresas privadas de alto risco, dívida de países emergentes, então a gente vê uma pressão em dólar no mundo inteiro, China, Ásia, Brasil, América Latina, México inclusive, saída disso aqui e até mesmo de TIP, né? Isso aqui é TIP, por que TIP, né? Por que a gente está falando dos TIPs aqui? Porque também tem a ver com a questão inflacionária. É um cenário de desinflação. Os TIPs são os títulos indexados à inflação, né? Alguns dos, né? Então, e tem tudo a ver, né? Um cenário em que a China não cresce significa que uma inflação global tende a ser menor. Não estou falando que isso é regra, tá, pessoal? Estou falando que é interessante ver essa virada de fluxo do mercado nesse momento aqui, né? Mercado saindo de risco. Isso aqui é o risk-off, tradicional risk-off, olhando para um ativo mais macro, né? A classe de ativos mais macro. Típico virada macro em que um país gigante como a China vai desacelerar e o mercado tem alguma... sai de risco, vai para ativo mais líquido, vamos chamar assim, tá? Bom, de novo, né? Só para a gente falar do risk-on, risk-off, continua aí, eu deixo para vocês o mesmo trade, dólar, yen, trade de 10 anos, dólar. E eu vou colocar aqui também o CNH, né, para vocês acompanharem. O dólar, CNH, que é o yuan. Por que isso? Porque é importante, né? Eu diria até mesmo o 10 anos da China aqui, o título 10 anos da China. Por quê? Olha a diferença, o spread, né, o diferencial. Isso aqui em termos reais, tá? Eu não coloquei spread direto aqui. Bom, esse aqui em roxo é o Treasury de 10 anos dos Estados Unidos. Esse aqui amarelo é o rendimento do título de 10 anos da China. Olha o backdrop aqui que o mercado precifica. A gente está chegando quase na mínima do coronavírus, né?
Quando a gente está falando que um título de 10 anos de um país como a China está caindo abaixo de 3%, significa que o mercado espera um crescimento econômico extremamente frágil e o setor imobiliário pode virar algum outro problema, né? Tanto que, do ponto de vista de default, a gente falaria que o risco de calote, né, default, ele aumenta e isso automaticamente poderia jogar o título de benchmark para cima. Só que nesse caso aqui, a questão macroeconômica pesa muito mais. Olha o quanto que essa correlação quebrou em relação ao Treasury de 10 anos e o rendimento de 10 anos da China. Se a gente pegar, 2017 aqui, em que China e Treasury andava para a mesma direção, né? Ou seja, Treasury para cima, 10 anos da China para cima, aqui é a mesma coisa, né? China para cima, Treasury para cima, China para baixo, Treasury para baixo, isso aqui foi Covid, né? Aqui lembrando, a gente teve guerra comercial e tudo mais, mas aqui Covid, né? Correlação perfeita aqui, em que Covid bateu no mundo inteiro, principalmente na China, Treasury caiu, 10 anos da China caiu. Depois a China foi o primeiro, vocês se lembram muito bem, a ter um cenário macroeconômico melhor de reabertura, né, devido ao lockdown da China. Então, a atividade econômica, se vocês se lembram, 2021, 2020 ali, 2021 principalmente, começou a ser melhor aqui no comecinho, né, no Q1 2021. A expectativa era devido aos lockdowns que aconteceram no primeiro semestre aí de 2020, né? E aí o mercado no segundo trimestre, terceiro trimestre, o mercado começou a precificar uma China melhor do que todo mundo, né? Acho que vocês se lembram disso. Então, pessoal, e aí a gente viu o Treasury de 10 anos. Como os Estados Unidos a gente não tinha nenhum cenário de lockdown como a China estava fazendo, a atividade econômica ficou contraída nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na verdade, né? O único país que tinha um cenário macro melhor era a China. E aí, a gente viu até mesmo um rally de commodity, né, nesse período aqui, devido à demanda da China, não só a demanda da China, mas questões de até mesmo de oferta, né? Enfim, o Treasury, o título de 10 anos subiu. E aí, depois veio, os Estados Unidos acompanhou, fez o catch-up, né? O Treasury de 10 anos fez o catch-up. Aí a China começou a desacelerar. Aí o Treasury fez uma correção, depois o Treasury 2022 continuou indo para cima, inclinou, a curva inclinou, e chegou batendo aqui quase no 4,40. E aí a China desacelerando. E aqui é onde a gente está, né? Veja o quão importante é essa narrativa, né? A gente está vendo aqui uma quebra da correlação muito clara, né? A gente está falando de um spread aqui de quase, né, 2%, 2.000 basis points aqui, quase 2.000 basis points, entre o Treasury de 10 anos com o título de 10 anos da China. Importante essa quebra de correlação aqui que a gente viu nesse ano, né? E aqui é a aceleração dela, né? O Treasury de 10 anos sobe e o rendimento da China vem caindo. Então acompanha aí essa correlação, mas isso aqui obviamente não envolve muito o trade, mas envolve sim o cenário macro. Quanto mais a China piora, maior a queda do Treasury de 10 anos, né? Quanto maior até mesmo o risco fiscal nos Estados Unidos, mais alto é a curva de juros americana de longo prazo. 7 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá bom? Bom, é isso, tá, pessoal? Dólar futuro. Como eu falei para vocês, a gente está falando de até mesmo financiar dólar operado real versus financiando usando taxa de juro do Japão e da China. Isso é o carry trade, né? Então dá para fazer long em peso mexicano, o peso colombiano e o real. Então esse é um trade muito, muito comum. Financiamento até mesmo em yuan
para capturar aí um carry com o real. Então, o real nesses níveis que a gente está vendo aqui, é isso que a gente até mesmo viu um pouquinho na sexta-feira, um desmonte de certo hedge aqui, e até mesmo essas operações aí de prêmio, tá, pessoal? Porque nesse nível aqui eu acho que é um nível que aparentemente, ó, esse bloco aqui que o mercado vem segurando desde o dia 14, é um bloco que parece que esse mercado não quer passar desse nível aqui, né? E aqui tem muito posicionamento desses participantes que querem capturar esse trade de apreciação do real, né? Devido ao fator de carrego, devido à taxa de juros que ainda permanece alta e facilidade de financiamento em outros lugares. E esse prêmio de captura, ele fica muito mais atrativo quando esse dólar cai, né? Então existe aí esse prêmio para esse dólar cair, e tem muito certo hedge aqui, que indo para o final do mês aí a gente tende a ver como é que isso vai ficar. Se o mercado vai aumentar o hedge ou vai desmontar esse hedge nessa região, tá bom? É importante ficar de olho aí nessa China, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu quero comentar só mais um pouquinho sobre o cenário aqui. Acho que a gente está batendo quase o prazo aqui. Existe também o trade de para onde é que esse participante vai depois que a Selic bater 10%. O mercado acha que quando o mercado estiver indo para 10%, né, ou seja, até antes, né, o mercado vai fazer, o mercado de bolsa vai sair de renda fixa e ir para bolsa. Aqui o mercado está sentado em cash. O mercado brasileiro extremamente sentado em cash. O mercado, né, em termos de alocação de portfólio, está nos níveis mais altos, ou seja, o mercado está líquido e esperando essa virada aí da taxa de juros, né? Então tem o trade também, esse trade de bolsa no Brasil, né? E aí tem um cenário um pouco mais, aqui olhando para a inflação, a gente pode ver uma aceleração da inflação aqui. O Campos Neto falou que aqui o impacto em gasolina é direto na cadeia, devemos ter revisões para cima do IPCA. Alto como se terá impacto de 40 bips no IPCA entre agosto e setembro, né? Então eu coloquei esse material aqui para vocês. Alguns falam 40, outros falam 60, outros falam até 80 bips de impacto no IPCA aí, tá bom? Coloquei o material lá para vocês. A gente vai ver o foco semana que vem, provavelmente vem aí com revisão para cima em relação à expectativa de inflação, mas se a gente vê uma correção até maior do que esperado no IPCA em agosto, setembro, isso pode até mesmo trazer algum efeito aí para janeiro, se continuar, né, o petróleo subindo e tivermos outros reajustes aí, pois isso pode impactar a política monetária, viu? Isso pode impactar. Então a gente fica de olho também, tá? Bom, coloquei aí para vocês. Bom, pessoal, resumindo, né? Tudo que a gente conversou aqui, a gente falou um monte de coisa, a gente discutiu um monte de cenário, né? Mas eu queria falar para vocês que o mercado é isso, né? O mercado ele não tem uma direção consensual, né? O mercado trabalha com as medianas, né? E o que a gente está como trader individual, como especulador, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui é inclusive parte do consenso, né? O que a gente quer é algo que venha fora do consenso. Então eu não estou falando agora que, pelo amor de Deus, eu não estou falando da economia real, não quero que o mundo pegue fogo, não é isso. O cenário que a gente quer, por exemplo, da China, a gente tem a decisão da taxa de 1 ano e 5 anos, a prime rate na segunda-feira, na madrugada. O que a gente espera? Bom, como trader, ou a gente espera um PBOC se mantendo, não fazendo nada, isso vai gerar possivelmente um cenário de risk-off no mercado global, ou o PBOC cortando acima do esperado. Isso é positivo, né? Porque mostra que o governo, o Banco Central chinês está ativo ali para tentar dar apoio a todos os setores da economia com taxa de juros mais flexível. É isso que a gente está discutindo. A gente está falando que o 15 bips é o mais legal. A gente quer que
ou a China não corte, ou a China corte acima do esperado. Pra gente ter um trade bom, né? A gente está falando também que ou a situação na China melhora muito o setor imobiliário ou ela piora muito. Então, ambos os lados têm trade para fazer, né? Então, tudo isso que a gente discutiu aqui é parte do consenso. E o consenso não ajuda a gente, né? Mas é importante a gente entender o que é e onde está o consenso. Porque a gente quer operar o que não é consenso. Vocês estão entendendo? É meio contraintuitivo, né? Mas trade é contraintuitivo. A gente fazer o contrário, né? Não fazer o contrário, a gente esperar o contrário e se ele vier, a gente sabe o que fazer. É ali que as grandes oportunidades de mercado aparecem, as grandes viradas de mercado. Não é o consenso, não é necessariamente quando vai acontecer. Especulação é isso, tá? Pessoal, semana que vem aí, peço desculpa um pouco aí pela iluminação que não tá muito legal ainda. Minha voz também não tá muito legal, mas é isso, tá bom? Muito obrigado aí pra vocês. Boa semana. Uma semana muito importante semana que vem, na outra semana também. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.